Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Marco Túlio para tratar do tema Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Hoje, nesse vídeo, trataremos de vibrações livres amortecidas para sistema com um grau de liberdade, amortecimento viscoso. Especificamente, trataremos do sistema subamortecido. Bom, vamos lá. Bom, então aquele primeiro caso que a gente viu no vídeo anterior, a gente vai tratar para o sistema subamortecido. Eu já adianto aqui que o sistema subamortecido, sem dúvida nenhuma, é o que mais ocorre na prática, na nossa vida prática aí, tá? Bom, então o critério, né, que a gente colocou lá, a gente repete aqui, é que essa desigualdade ocorra ou que simplesmente o nosso zeta seja menor que 1. Então, se qualquer uma dessas condições que ocorrem, e são condições equivalentes, o meu sistema vai ser um sistema subamortecido. Então a raiz da equação característica lá vai ter essa configuração aqui. Então percebam que vai ter, como tem parte negativa de raiz quadrada, aparece um imaginário aqui, ou seja, isso aqui é uma raiz complexa. Tá? Não se assustem. Mas é uma raiz complexa, sem grandes problemas para nós aqui. Bom, sistema subamortecido. Então a solução assim, geral, né, para esse tipo de equação diferencial, para aquela equação do movimento, onde ocorre essas condições aqui, vai ser um x de t, que é uma primeira constante C1 elevado a S1t, mais C2 é S2t. Então para a gente resolver, a gente tem que assumir uma resposta, né, que já foi feita, e cujas raízes calculadas aqui, então a gente vai substituir essas raízes aqui nessa equação. S1 é a parte positiva e S2 é a parte negativa aqui do imaginário. Então a gente substitui aqui nessa expressão e desenvolve ela. O termo comum aqui vai ser justamente esse exponencial com um expoente negativo, zeta ômega nt, que multiplica o que está em colchete aqui, onde estão presentes as constantes, que a gente vai ter que determinar essas constantes aí. Para determinar as constantes, e antes disso, né, a gente pega e faz uma migração da formulação exponencial, né, usando a notação de Euler lá, para a gente transformar essa configuração exponencial para a configuração trigonométrica, né, que é mais fácil de a gente visualizar aqui. Então a gente fez isso. Então a gente criou aqui, você viu que agora as constantes se somam aqui e aqui se subtraem. Então, constante com constante, como a gente não determinou ainda, ela vira uma outra constante, sem problema algum. Né? Então, vira um C1 barra e um C2 barra. Mais uma vez, gente, isso aqui são expressões equivalentes, viu? A gente só mudou o tratamento aqui de exponencial para trigonométrico. Então, o meu x de t, minha resposta é essa aqui, da agora em diante. Só que eu preciso determinar o C1 e C2. Como é que a gente faz isso? É básico, né? A gente vai lançar a mão das condições iniciais, quais sejam a condição inicial de deslocamento e a condição inicial de velocidade. Sempre no instante t igual a zero, obviamente. Então, sendo esse ômega d aqui, a gente define como sendo o ômega n, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos c ao quadrado. Isso aqui, gente, só vale para esse caso aqui, ó, subamortecido. Tá? Só para esse caso. Então, fazendo essa definição, a gente dá uma enxugada na expressão, né? Essa parte destacada em verde. Então ele fica mais enxutinho, mais fácil até de enxergar. Bom, vamos andar. A gente não lançou mão das condições iniciais ainda, que aqui estão elas, né? X no instante t igual a zero igual é o x índice zero, velocidade no instante t igual a zero é x ponto zero. Então agora o primeiro passo é lançar a mão da condição, a primeira ficha que a gente vai queimar aqui é a ficha da condição inicial de deslocamento. Então a gente simplesmente vai substituir essa condição nessa expressão. A gente vai fazer a substituição, ó, substituiu, né? Então é só para simplificar, aqui é zero, qualquer coisa elevada a zero é 1, isso aqui vai para 1, o seno de zero vai dar 1 e o seno de zero é zero, então igual está feito aqui. Então sabendo disso aí, a gente sabe que o C1, a constante C1 é o próprio deslocamento inicial. Ponto. Definimos aqui a primeira constante, ó, meio caminho andado. E a gente precisa queimar a ficha aqui da condição inicial de velocidade. Para isso, a gente inevitavelmente vai ter que derivar essa expressão em verde aqui, ó, que é do deslocamento. Então derivou,
Só tomar um cuidado aí com as regras de derivação, né? Que aqui a gente tem regra da cadeia e regra do produto, hein? Tomar cuidado. Então isso aqui, né, é a derivada dessa expressão aqui. Lembrando que regra do produto, né? Você conserva primeiro, deriva o primeiro, conserva o segundo, deriva o primeiro. A soma, né? E depois a regra da cadeia por conta dos cossenos aqui, ó. Então é a derivada do todo vezes a derivada da parte. Fazendo isso, depois vocês pegam o vídeo aí e dá pausa com mais calma, vocês vão ver direitinho o desenvolvimento. Agora sim, a gente tem condições de queimar a ficha da condição inicial de velocidade. Então a gente vai substituir a condição inicial de velocidade nessa expressão. Fazendo isso, né? Fazendo isso aqui, né? O que é em seno some, o que é em cosseno vira 1, e o que é exponencial em 0 vira 1. Então a gente andando aqui, ó. Tá repetido lá, eu repeti para ficar fácil de ver aqui. Ó, é aquilo que eu já falei, adiantei, ó. Então já limpa bem essa expressão. Então limpando essa expressão, ela vai culminar nisso aqui, ó, bem mais simples. E o C1 eu já determinei lá atrás, né? O meu C1 vale x0. Então substituo aqui no lugar de C1, põe um x0, tá aqui, ó, pam, tá aqui. Então agora eu tenho condições de determinar o meu C2. Então isolando C2 nessa expressão, eu determino a minha segunda constante. Então está completamente determinado aqui a minha resposta, que é representativa de uma resposta subamortecida. Então, já substituindo C1 e C2 lá na expressão geral, a cara da minha solução é essa aqui, ó. Então essa solução vale para qualquer sistema subamortecido. Desde que eu conheço o ômega D, o zeta, eu conheço todos os parâmetros, é só aplicar aqui. Eu vou determinar em qualquer instante de tempo qual vai ser a posição do meu sistema. Essa que é a finalidade dessa expressão é essa. Ah, mas se eu quiser da velocidade, assim, você tem lá a expressão da velocidade. Substitui C1 e C2 lá, você vai saber a velocidade em qualquer instante de tempo. Completamente determinado. Tem soluções equivalentes para essa aqui, ó. Você pode usar ela, mas se quisesse usar, eu poderia usar essa solução alternativa aqui, ó, que é um cetil E menos zeta ômega nt, cosseno de ômega dt menos um φ. Onde esse φ aqui é uma fase, ou seja, se é uma fase, ele desloca a minha função harmônica para um lado ou para o outro. Ou essa aqui, que é o mesmo C barra, só que aqui em seno agora, a única diferença é que vai somar uma fase zero. Onde que o C nada mais é que o módulo, né? É a raiz quadrada, como se fosse um triângulo retângulo, né? Mas é um triângulo retângulo mesmo, porque a função seno e cosseno está defasada de 90 graus, né? Então a raiz quadrada da soma, a raiz quadrada do quadrado, da soma dos quadrados de C1 e C2, como está aqui, ele calcula esse cetil aqui. E a fase é o arco tangente, no caso aqui é C2 sobre C1 barra, e para o φ0 é o complemento de 90 graus, ou C1 sobre C2 barra. Muito simples, tá? Então você tem essas duas alternativas, essa expressão aqui ou essas outras duas aqui. Então, tanto faz, chega no mesmo canto, na hora de plotar, sai a mesma coisa. Bom, estamos terminando aqui. Se a gente plotar isso aqui, colocar em qualquer programa aí, linguagem computacional, científica, aí ou até no Excel mesmo, se quiser, você implementa essa fórmula aqui, a resposta vai ter essa cara aqui. Então olha só que legal, né? Ela tem um decaimento exponencial, né? E esse envelope aqui dado por quem? Por esse primeiro fator aqui, gente, ó. Como é negativo, vai ser decrescente, ó, o expoente é negativo. Então é justamente essa parte aqui que dá esse envoltório, esse envelopamento que a gente chama, né? Ele vai envelopar a função harmônica aqui, ó. Bom, então vamos andar mais um pouco, a gente já descobriu por que ela é exponencial. O cetil é justamente determinado por aqui. É amplitude máxima. Os caras perguntam qual que é a amplitude máxima? É só você calcular o cetil. Se fosse uma pergunta de concurso, de prova, sei lá, de múltipla escolha, o que seja. É o x0, aqui ó, é a minha condição inicial de deslocamento. O x.0, o que é x ponto? X ponto é a derivada de x0 no tempo. E matematicamente, aliás, do ponto de vista geométrico, derivada é a inclinação de uma reta no ponto. Então a inclinação da reta nesse ponto aqui, nesse caso aqui, é maior que zero, porque é positiva a inclinação. Então é que ele sai para cima, ó, depois que ele vai continuar. Da distância do pico aqui até na minha origem aqui é o φ, que é a fase, ou a outra fase, né, que é o φ0,
é como se fosse um prolongamento aqui, é o outro lado, é tipo seria do espelhamento com relação à origem. Tem um φ0 aqui, que são diferentes, viu, gente? São diferentes. Bom, também é uma fase. A distância de pico a pico aqui eu vou ter o período, que é uma função harmônica, né? Então eu tenho o período. O período aqui é para cá igual, tem que ser, né? Função periódica, harmônica e periódica. Se é harmônica, é periódica. Tá? Então os períodos que são iguais de pico a pico. Perceba que tem um índice D aqui, que é diferente lá do índice N, lá de vibração livre não amortecido. Só que aqui amortecido é TD, tal D, né? O índice D vem de damping, né? O pessoal não traduz, então o D é de damping, que é de amortecimento. Então é o período natural amortecido. O envelope eu já falei, né? Que é dado por esse primeiro fator aqui da resposta. E o ômega D é definido como sendo 2π sobre tal D, que é o período amortecido, que está aqui, ó. Então é uma outra forma de eu determinar a frequência natural amortecida, certo? Então está aqui assim, uma resposta típica subamortecida, tá? Uma resposta típica. Então para a gente esmiuçar um pouquinho mais isso aqui, eu coloquei 3 situações, o mesmo sistema para 3 fatores de amortecimento distintos, só para a gente ver como é que a curva responde, a plotagem responde, né? Então olha só. Quem quiser fazer de exercício aí, ó, a massa para esse sistema é de 150, rigidez de 1 vezes 10 a quinta Nm, condição inicial 5 milímetros e a velocidade inicial 0,2 metros por segundo. Então eu superpus todas as respostas. Então vamos lá. Ó, em preto aqui, eu coloquei aqui um fator de amortecimento zeta igual a 0,02, ou seja, 2% de amortecimento. Então perceba como é que fica o decaimento, ó, exponencial. Belezinha, vai decaindo exponencialmente. Então tá colocado. Se eu aumento um pouquinho esse amortecimento, ó, eu aumentei 2,5 vezes o amortecimento. Aqui é a curva em azul, 5%. Aumentei aí. Olha só como é que é a curva, o comportamento da curva aqui, ó. Ela decaiu mais rapidamente. Ou seja, quando ela decai, ela está procurando a posição de origem, que é o 0 aqui, mais rapidamente. Então, se você perturbar inicialmente, mais rapidamente ele vai voltar para a posição de equilíbrio dele. E por fim, eu aumentei aqui o amortecimento, ó, de 0,10. Ou seja, 10% de amortecimento. E olha o que aconteceu com a curva. Ela decaiu mais rapidamente ainda. Ou seja, ela vai alcançar a posição de equilíbrio mais rapidamente. E assim sucessivamente. Se eu fosse aumentando aqui o Xi, ele mais rapidamente ele ia alcançar a origem, né? A posição de equilíbrio. Então eu só coloquei essas curvas aqui para vocês verem como é que a resposta plotada ela responde ao fator de amortecimento. Para o mesmo sistema, viu? A mesma mola e a mesma massa. Eu só mudei o amortecimento. Então o outro vai demorar, primeiro, a curva preta aí, ela vai demorar muito mais tempo para alcançar o equilíbrio. Essa aí, rapidamente, então, ó, em menos de 3 segundos, ela já alcança o equilíbrio. Tá? Só para vocês entenderem, ter o feeling, né, da sensibilidade aos parâmetros. No caso aqui, a sensibilidade ao parâmetro fator de amortecimento. Tá? Pessoal, eu acho que a gente finaliza aqui essa aula. Espero que tenha sido útil. Mas lembrando que não substitui o livro, não substitui uma boa leitura, um bom estudo em um livro, a prática, obviamente. Tá? Esse material aqui é um reforço e espero que seja muito útil para vocês. Quem gostou, compartilhe com os colegas aí de disciplina. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima nada, hein? Olha só que gafe. Mas vamos lá, hein? Não vou desistir, não. Eu não ia desligar, não. Vou gravar outro vídeo. Olha só que interessante, né? Eu coloquei esse exemplo aí. É um tanque de guerra, né? A finalidade não é legal não, mas assim, do ponto de vista de engenharia é interessante a gente colocar. Você imagina numa guerra, né? O cara tá no meio do teatro de operações lá e o cara lá dentro do tanque coloca munição no canhão, dá o tiro e o canhão recua e fica aquele tempo todo ali, ó, vibrando até voltar para a posição de origem. Imagina, o que ia acontecer, né? Será que, tecnicamente, os tanques
eles têm um tipo de amortecimento que é o subamortecido. Você imagina, o cara dá um tiro, espera 3 dias lá para colocar outra munição. Ele já teria sido alvejado, né? Então eu coloquei esse exemplo para a gente que é o próximo caso que a gente vai ver, que é o caso criticamente amortecido. Então, em função, dependendo da finalidade do seu sistema, a gente tem que colocar um amortecimento adequado. Não tem que ter amortecimento melhor ou pior, é amortecimento adequado. Então, do jeito que está aqui mostrado nessa figurinha aí, esquece. Aí, o cara chega lá, põe a munição, dá o tiro, 15 dias esperando voltar para a posição para o canhão parar de vibrar para depois colocar outra munição. Não dá, né, gente? Então eu coloquei de propósito para a gente fazer uma comparação para o próximo tipo de amortecimento. Agora sim, acho que finalizou a aula. Espero que tenha aproveitado. Quem gostou, compartilhe. E até a próxima, meus caros, se Deus quiser.